O encontro de hoje é um encontro diferente, pelo menos para mim foi um prazer e ao mesmo tempo uma surpresa, porque nós vamos falar das riquezas, as riquezas do céu. Riqueza para o céu, capítulo 177 do livro Fonte Viva. Esse capítulo é muito especial. Eu vou iniciar o nosso encontro fazendo algumas provocações. Por exemplo, se alguém fosse escrever um resumo para contar um pouco de você, alguém pegasse um papel, uma caneta ou um computador e fosse escrever um resumo da sua vida, como você seria retratado ou retratada? Você seria, no contexto geral, um retrato, o contexto seria um contexto feliz? O texto seria um texto feliz? Ou o texto seria um texto triste? Ou o texto seria que você de repente foi uma pessoa materialista, uma pessoa amorosa, uma pessoa enérgica? Como seria? Ou de repente, diante de uma vida, né, porque existem as complexidades, as tramas e tudo mais, um resumo não seria possível, teria que escrever um livro, e esse livro teria quantos capítulos? Ou seria um conjunto de volumes, que teriam vários capítulos e vários volumes, porque nós temos a infância, temos a adolescência, temos a idade, começo da idade adulta, depois um pouquinho mais adiante a boa idade e tal. Como seria esse volume, esses volumes? Uma outra provocação que eu faço é um trecho, uma história que eu ouvi, eu acho que é interessante dividir aqui hoje, que Olavo Bilac, o poeta, escritor, que acho que a maioria daqui conhece, um amigo dele precisava vender um sítio e pediu para ele escrever um anúncio para ele postar no jornal. A época era assim que funcionava. E falou: você conhece bem a minha propriedade, já esteve lá, e eu gostaria que você me ajudasse a escrever um anúncio que facilitasse a venda. E Olavo Bilac prontamente pegou o lápis e o papel e começou a escrever. E ficou desse jeito o anúncio: vende-se encantadora propriedade onde cantam os pássaros ao amanhecer, no extenso arvoredo, cortado por cristalinas e borbulhantes águas de um lindo ribeirão. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Passaram-se alguns meses, Olavo Bilac encontrou com o amigo e perguntou: e aí, você vendeu o sítio? Aí o amigo disse a ele: de jeito nenhum, eu não tinha percebido quanto bonito era a minha propriedade, e eu resolvi desfazer de outra coisa e fiquei com ela. Então, essas duas provocações que eu fiz de início servem de pano de fundo, de um leve pano de fundo, para a gente começar a entrar no texto em si. Porque nós temos muitas coisas boas na nossa vida, muitas coisas belas, muitas coisas maravilhosas, e que nem sempre damos o devido valor, nem sempre temos o olhar, né, oferecemos o olhar que deveria oferecer, porque nós estamos mergulhados na matéria, estamos envolvidos em muitas energias materialistas que deprimem, de certa forma, o nosso ser, por várias razões que nós vamos expor aqui. No entanto, o texto de base da noite de hoje, do capítulo 177, o benfeitor Emmanuel destacou um trecho do capítulo 6, dos versículos 19 a 21 do livro de Mateus, que são assim, eu vou ler e depois a gente vai contextualizar. Não ajunteis os tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem,
e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai os tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, esses 3 versículos, Emmanuel, o benfeitor Emmanuel, só destacou um trecho do versículo 20, que ele coloca bem em cima antes de começar a contextualizar, que é: ajuntai tesouros no céu, reticências. Eu, por minha vez, quando li e tive uma inspiração, e diz a doutrina espírita, e diz o Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, quando a gente recebe os textos, as orientações para fazer as exposições, existe uma ligação direta com quem vem até o centro ou com quem assiste a exposição depois pela internet, por razões simples, por exemplo, simples e complexas. Antes mesmo do encontro, a espiritualidade visita aqueles que vão ao centro e faz uma captura, anotações dos dramas, das tensões, das dores. E nós que temos aqui a incumbência de fazer a exposição, somos intuídos e temos sugestões para seguir um roteiro. Então, é por essa razão que o mesmo tema oferecido para várias pessoas, o expositor, às vezes, com o mesmo tema, vai por um caminho, porque tem a ver com as pessoas que estão frequentando a reunião naquele dia. E eu fiquei muito tocado pelas instruções que eu tive, pelas sugestões que eu vou dividir com vocês, e vou falar com muita cautela. Por isso eu comecei com essas provocações sutis, e vou fazer mais uma agora, que vai nos acompanhar praticamente durante todo o tempo. E vou repetir ela de forma proposital. Por exemplo, já vou começar. Onde tem estado o teu coração? Porque diz a Escritura aqui, diz o capítulo 19, o versículo de 19 a 21 porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E eu pergunto, onde tem estado o vosso coração? Onde tem estado o vosso coração? O benfeitor Emmanuel, que é um pedagogo por excelência, podemos assim dizer, ele faz uma provocação diferenciada nesse capítulo logo no começo, porque ele diz o seguinte, ele mais ou menos chama a atenção de quem está lendo da seguinte forma: quem se aflige indebitamente, ou seja, sem um motivo verdadeiro e justificável, ao ver o triunfo e a prosperidade de muitos homens impiedosos e egoístas, lá no fundo dá mostras de inveja, de revolta, de ambição e desesperança. Em outras palavras, está dizendo o seguinte: quem desdenha quer comprar. Então, ele já dá um susto de cara assim quando você lê o primeiro parágrafo. Por quê? Porque a grama do vizinho é mais verde, porque a gente sabe dessa história já. E tem gente que aparentemente veio com o bilhete premiado. Tem pessoas que vieram aparentemente com o bilhete premiado. Contudo, Emmanuel diz o seguinte: tudo é efêmero. A beleza, o poder, as posses, a fortuna, o dinheiro, tudo é efêmero. Tem um propósito. Haroldo Dutra Dias, alguns gostam, outros não, eu particularmente sou um admirador, diz o seguinte, que nós já vivemos tantas existências que ora fomos ricos, ora somos pobres, e fomos ricos novamente, e tornamos a ficar pobres novamente, porque não aprendemos a experiência da riqueza, que é muito difícil. Allan Kardec fala isso nos textos. Fala assim, um dos maiores desafios é a beleza, o poder e a fortuna. Porque a gente esquece o propósito disso, porque o teste é feito com as nossas memórias apagadas. Então, quando a gente passa por uma existência que sofremos muito, desejamos não sofrer mais. E aí é nos concedido, diante das circunstâncias das nossas
vidas, das nossas existências, a oportunidade de ter poder, de ter dinheiro, de ter posses, e a gente esquece que nós fomos pobres e vilipendiamos as pessoas, as coisas, as circunstâncias e agredimos, passamos com o trator por cima, e como tudo é efêmero, a gente é visitado pela morte, que nos conduz de novo à pátria espiritual, e aí nos apresenta, olha, você teve a oportunidade, querido, olha aqui, ó, você pediu, você sofreu, você clamou, você teve a chance e você errou. Agora você vai ter que voltar de novo e fazer novamente uma experiência, digamos assim, que você já viveu ela, mas você não aprendeu. Então é como se você estivesse indo na escola e aí chegou lá no final do ano, não passou nos exames, volta novamente para trás e começa tudo de novo. E cada vez que você volta com um acréscimo de aprendizado que é computado, que é incluído na sua ficha, e isso se torna os desafios que se desdobram para nós diante da nossa vida atual. E dessa forma, a gente vive enleado nesses emaranhados de situações que, ora, provocam a gente para um lado e ora provocam a gente para outro, e assim a doutrina espírita, através da sua riqueza de informações, nos recalibra, nos traz de volta ao prumo, e assim a gente consegue caminhar e desenvolver as nossas tarefas. Mas não é tão simples assim, porque nesse mundo globalizado que nós vivemos, os convites para os consumos são muito grandes, são intensos. O poder do marketing, através das mídias, do áudio, do visual, provoca na gente, mexe com as nossas paixões inferiores. Então, quando a gente menos percebe, nós estamos ali, digamos assim, concedendo a nós mesmos licenças morais para ir naqueles caminhos que são os caminhos onde nós não deveríamos de ir, mas são muitos convites. Nós somos uma pessoa só e a mídia é intensa, as coisas são intensas, são vários canais, várias propostas, vários apelos, várias sugestões, e assim nós vamos começando a nos entediar, porque nós não temos aquilo que nós gostaríamos de ter. Nós não possuímos aquilo que nós gostaríamos de possuir. E somos cobrados também em nossa casa, muitas das vezes, porque os filhos, não tendo as bases que nós temos, não tendo o conhecimento que nós temos, não entendem por que próximo das nossas casas, alguns quilômetros talvez, pessoas muito ricas e na mesma proporção do outro lado, pessoas muito pobres. Então essas diferenças, viver e conviver com isso, só o Espiritismo para nos ensinar e trazer um consolo, porque de outra forma nós estaríamos com uma certa razão, entre aspas, dentro de uma revolta justificada. Por quê? Por que uma pessoa tem tanto e outra pessoa não tem nada? Por que uma pessoa nasce com um poder revestido dentro de um poder, dentro de um clã, dentro de uma família poderosa, e outros nascem numa situação de completo abandono? Então esses questionamentos fazem com que a gente se deprima um pouco, se você não tem o entendimento, se você não tem a doutrina espírita para ajudar a entender isso. E assim, tirando a doutrina espírita que nos faz entender, graças a Deus, quando nós não temos esse apoio, é por isso que nós vemos tantas pessoas mergulhadas em tensões, buscando a paz, ainda que esteja em meio a muitas inquietudes, tentam renovar os propósitos todos os dias, mas acabam mordendo as iscas novamente, e os erros velhos são novamente visitados, e aí há, claro, o arrependimento.
os vacilos diante das ofertas, como eu já disse, e assim o peso da sacola vai ficando cada vez mais pesada, e a gente vai carregando coisas que não deveriam carregar. Nós vamos fazendo esforços que não deveríamos mais fazer de forma desnecessária, porque fomos desviados das rotas que eram as rotas felizes, pelas influências, pelas circunstâncias que nos rodeiam. Não tem nenhum problema nisso. A questão é saber a boa medida. A doutrina espírita nos orienta, nos fornece os subsídios para que nós tenhamos, consigamos caminhar por dentro dessas circunstâncias sem nos ferir, por causa do conhecimento. Embora o conhecimento, de imediato, ele não mude nada, porque é uma informação. Enquanto você não vive a experiência, não consolida a vitória sobre aquela situação. A informação é apenas uma informação, ela está lá. Então essas dores que são heranças de nós mesmos, e a gente só entende a Bíblia, quando a gente lê a Bíblia assim aleatoriamente, quando a gente lê o Espiritismo a gente entende melhor a Bíblia. Diz na Bíblia que, em algum trecho, não me recordo, assim, o homem herdará do próprio homem. Mas como funciona isso? Né? A gente acha que é uma questão de herança. Não é. Nós vamos herdar de nós mesmos aquilo que nós plantamos lá atrás, talvez numa existência anterior ou em outra mais recuada. Por quê? Porque nós fizemos as nossas escolhas. Se foram boas, os frutos serão bons. Se não foram escolhas boas, nós temos que recolher e temos que enfrentar as consequências. Então é a nossa própria herança. Por essa razão é que Allan Kardec diz que, você quer saber um pouquinho como é que foi a sua vida em outra existência? Presta bem atenção na sua existência atual. Você vai ter muitas pistas que vão te deixar informações preciosas com relação àquilo que você já foi em outra existência. Porque a nossa memória é apagada, para que a gente possa conviver com o próximo, que esse próximo, em outra existência, muito provavelmente, foi um inimigo. E esse inimigo está morando muitas das vezes com a gente dentro da própria casa. Amai os vossos inimigos, Jesus disse. É difícil entender isso. Quando a gente vê um crime, né, uma criatura no alto da sua loucura comete um crime contra um ser humano. E a gente vê pessoas desprendidas de tal forma que perdoam de verdade. Mas no fundo, a maioria de nós não consegue fazer esse exercício do perdão de forma legítima. Então quando Jesus diz, e eu interpreto dessa forma, amai os vossos inimigos, porque ele concede uma oportunidade de nós nos entendermos com esses inimigos no longo de outras existências futuras, de outras vidas futuras. Então a gente vai recolhendo, vamos dizer assim, os cacos e juntando para formar uma nova arquitetura a partir da experiência que já vivemos em outra existência. Então a forma como o Espiritismo esclarece isso nos traz um conforto. Claro que de imediato isso não é confortável, porque quando você olha para a sua vida, você percebe, né, ou é possível que você perceba que aquele sonho colorido que você tinha, ele agora já não está mais tão colorido assim. Ele já ficou um pouquinho opaco, se não até mesmo preto e branco. Por quê? Porque você foi anotando no livro de bordo, na sua agenda, as frustrações. E essas frustrações, elas foram anotadas com aquelas tintas que nós conhecemos da desilusão, do sofrimento. É normal, é natural. E como faz esse resgate? Porque não existe trégua. O tempo não para você fazer uma imersão e tentar nessa imersão um resgate. O tempo não para. Você está nessa imersão. Aqui é o seu resgate. Como diz alguns oradores, nós não estamos aqui de férias. Aqui não é um playground, onde nós estamos aqui de férias e estamos aqui curtindo um momento num resort. Não é assim. Aqui nós estamos a trabalho.
Nós estamos vivendo uma vida que temos momentos de alegria e de felicidade, momentos, porque esse mundo não é um mundo feliz, que nós estamos passando de um processo de transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Nós estamos nesse processo de transição já. O próximo mundo, depois do mundo de regeneração, são os mundos felizes. Mas ainda temos que viver a regeneração. E quem vai viver a regeneração? Quem se regenerar. Quem entender o processo de regeneração. E aí está os convites. A vida, os atritos, as circunstâncias humanas, todas essas coisas que eu acabei de anunciar aqui no começo, que querem nos conduzir para as posses, para as aquisições desenfreadas, onde na verdade a proposta, digamos assim, com muita cautela eu quero dizer isso, é de renúncia, porque não é simples renunciar. Fazer a renúncia é um exercício diário, porque o que fazer, por exemplo, vou abrir um parênteses, então quer dizer que não existe espaço para o mercado de luxo? Não existe espaço para os mercados de luxo? O que fazer então com isso? E as pessoas que trabalham nas grandes empresas que vendem as peças, os apartamentos, os bens de luxo? Eles têm família também. Eles também têm os seus desejos, têm os seus anseios, as suas aspirações. Então nós temos que renunciar. Não é isso. Não é exatamente dessa forma que funciona. É o exagero. É você deixar de fazer o que é certo para ir atrás de uma coisa porque a mídia, porque as circunstâncias lhe ofereceram os impulsos, as sugestões. E você vai se complicando para fazer bonito para os outros, esquecendo de fazer bonito para você. Porque você vai carregar aquilo que você é, não aquilo que você tem. E aí é que faz a diferença. Por isso a proposta da renúncia é muito... Eu uso muita cautela para falar isso, porque não é fácil, não é simples, não é assim... da noite para o dia. É um exercício diário e que você vai aprendendo. Porque os missionários, como funcionam os missionários? Os missionários dão a vida deles em favor do exemplo para que as outras pessoas se inspirem. Mas de onde vem a força deles? De onde vem esse desprendimento? De onde vem toda a sua capacidade de perdoar, de ter paciência, de relevar? Das existências passadas, é claro. De tanto errar, de tanto voltar, cansou. Não, chega, não quero mais isso. Agora eu vou para o caminho correto. E quando vai para o caminho correto, que é o caminho que Jesus ensina, a bula, a receita é de Jesus, aí começa a transformação. Aí começa a mudança verdadeira da criatura, que é a verdadeira transformação. Mas até chegar nisso, tem um caminho para percorrer. Então não há por que se autoflagelar por conta de determinadas escolhas, porque estou dizendo aqui que você tem que fazer renúncia. Quem sou eu na fila do pão? Quem disse isso é Jesus. Só estou reproduzindo a minha maneira. Mas, claro que isso serve para todos nós, inclusive para mim. Como não? Então, esses detalhes que se tornam complexos diante das circunstâncias de nossas vidas podem nos trazer dois aspectos. Ou nos motivar de forma entusiasmada, então a gente se sente, não, agora entendi a proposta e vou ao encontro e faço acontecer da forma correta, ou eu caio num mar de incredulidade, porque a cobrança não para. Então, como eu disse, a informação ela não muda de imediato, e eu torno a perguntar, aonde tem estado o teu coração diante de tudo isso? Né? Aonde tem estado? Quais são os seus tesouros que você tem juntado? De maneira que, Jesus é que disse, não foi eu. Aonde está o seu tesouro, aí está também o seu coração. E assim prosseguimos. Se não fosse só isso, tem mais coisas. As injustiças do mundo, as guerras, as fomes,
a competição desenfreada entre os homens. Tudo isso impacta a nossa vida. A loucura daqueles que detêm o poder e se perdem, trazendo muita repressão e desonestidade. Isso vai atingindo a gente, vai calando a gente. Isso vai pesando na sacola, como eu disse há uns minutos atrás. E assim é que nos tornamos ansiosos, né? Aí nós ficamos ansiosos para resolver as coisas pelas circunstâncias que nos afligem. E aí temos ou insônia ou temos sono demais. Ficamos desequilibrados. Ficamos com uma coisa assim, ou temos pouca fome ou temos fome demais. E assim, outras coisas que vão nos atingindo e que vão fazendo que nós fiquemos refém daquilo que não faz sentido. Porque não são as riquezas que vão nos levar em segurança para o céu. Isso vai ficar tudo aqui. Vai ficar tudo aqui na terra. Do jeito que a gente veio sozinhos, vamos voltar sozinhos. E durante a viagem a gente tem companhia. Mas você chega sozinho e volta sozinho. A ideia é, o que eu vou levar? O que vale a pena eu levar comigo? Quais são os valores da alma? Quais são os valores que param de pé e que podem me representar diante de um tribunal da justiça divina? Essa é a ideia. Por isso que eu estou provocando. Aonde tem estado, ou onde tem estado o teu coração? O nosso desejo é que o teu coração esteja nos tesouros, nos valores da alma. Mas se eventualmente não tiver, não vamos nos autoflagelar. Por isso temos Jesus Cristo. Jesus Cristo disse, e eu vou repetir aqui, para esses momentos de dor, de tensão, de desequilíbrio, de desespero: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Por que ele disse isso? Entre outras coisas, entre outras razões, por conta dessas que nós estamos anunciando, porque ele sabia, ele sabe que nossa fraqueza moral, morde a isca. E ele está sempre com o convite aberto: vinde a mim, vós que estáis cansados. Cansados de quê? Cansados do erro. E aflitos. Aflitos do quê? Dessas angústias. Vinde a mim que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Vos aliviarei como? Aí tem a segunda parte: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e pacífico de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. A primeira parte é muito fácil e muito simples, porque é o Jesus abraçando a todos nós nesses momentos que nós estamos aqui dividindo. A segunda parte depende da gente, é o exercício, porque ele fala assim: aprendei de mim, que sou manso e pacífico de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. E um pouquinho antes ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Então, não é fácil o jugo de Jesus, porque ele foi, na forma que escreveram, que colocaram na Bíblia, tentado, né? Como se a figura de Satanás pudesse levar Jesus à perdição, naquele contexto onde ele estava lá fazendo o jejum dele, fazendo tal, antes da crucificação. E aí o filme fala isso de uma forma poética, provavelmente não foi daquele jeito, mas se aproxima e tenta soprar sugestões do mundo: você não vai conseguir. Jesus olha para a criatura e fala: não é assim que funciona. E aí nos dá toda a receita, toda a bula, todo o ensinamento, que há 2024 anos, não se enganem, nós estamos tentando seguir. Então, a cada existência a gente aprende um pouquinho, a cada existência. Por isso que ele falou: não vai ficar ninguém para trás. Todos serão salvos. Todos. Não se turbe o vosso coração. Todos serão salvos. Não vai ficar ninguém para trás. Uns vão chegar mais rápido, outros vão ficar um pouquinho na retaguarda, mas todos vão ser salvos. Todos nós vamos progredir para esse ambiente,
para essa situação, para esse, digamos assim, para esse ambiente de redenção, para esse passo. Vamos dar esse passo. É simples? Claro que não. Mas é possível, é muito possível, através dos exercícios diários que temos em nossas vidas. Adiante aqui, uma outra forma de falar um pouquinho desse texto é sobre a questão de proteção e de liberdade. Nós vivemos numa sociedade onde nós ansiamos por isso, a proteção e a liberdade. Então isso pode também trazer para a gente um certo desequilíbrio, porque em algum aspecto nós nos sentimos desprotegidos. Mas a sensação verdadeira de segurança e, portanto, também de liberdade são interiores. Ela tem que brotar de dentro para fora, à medida que você consegue amealhar esses recursos para se libertar daquilo que são os convites para os desvios morais. Então, é por isso que em algum momento a gente fica um pouquinho com saudade da nossa infância, porque na nossa infância a gente não tinha a responsabilidade, a gente tinha, não estou falando de todo mundo, tá? Toda regra tem exceção. É verdade que tem crianças, principalmente de uma certa, vamos falar assim, uma certa geração atrás, que é diferente. Hoje a criança tem uma proteção, tem uma condução. Antigamente não era assim. O mundo não tinha as informações que tem hoje. Então tinha muita criança que tinha que trabalhar cedo. Então, claro que existem as exceções, mas tirando as exceções, é comum que a gente fale que saudade que eu tenho da minha infância, porque na minha infância eu não tinha essas preocupações que eu tenho hoje. Aí eu te pergunto, é mais coerente pensar, se você tivesse a oportunidade de voltar na infância agora, você voltaria? Eu fiz essa pergunta na minha casa, a maioria das pessoas falou que não. Falou, não, eu prefiro lembrar de como era, mas eu prefiro agora, porque agora eu tenho a consciência. E minha consciência agora é diferente da minha consciência de antigamente. Então, aí fica aí uma proposta para pensar. Por quê? Porque quando você é criança, você tem os seus sentidos, digamos assim, reduzidos daquilo que é a realidade. E quando você é adulto, inevitavelmente, você é convidado a despertar, seja pelo amor ou seja pela dor. E aí, quando você já venceu muitas etapas, você não quer voltar de novo numa etapa onde você não tinha o conhecimento que você tem agora. E assim é as reencarnações. De certa forma, vai acontecer a mesma coisa. A cada existência, a mente fica mais desperta, você adquire mais conhecimento e, portanto, vou abrir um parênteses, existem exceções, mas, portanto, erra menos. Se erra menos, você acerta mais e vai chegar mais rápido ao objetivo. E assim, prosseguindo aqui com os textos e com o tema, temos aqui alguns minutos ainda. Vamos explorar esses minutos finais para relembrar algumas coisas. O Espiritismo ajuda a gente a abrir os olhos, mas não faz pela gente. O Espiritismo tira o véu das questões infantis e nos coloca diante de situações que temos que tomar decisões. Temos que ser adultos e tomar decisões. E nessas decisões está o caminho da nossa felicidade. Quando eu penso nesse trecho, onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração, depois desses estímulos, depois dessas anotações que eu dividi aqui com vocês, como é que a gente começa a se sentir? É provável que, em alguma medida, você altere, se for o caso, aonde está o seu coração. Porque você vai mudar o sentido do tesouro. Então, quando eu disse no começo, a nossa vida é bela, a nossa vida tem
belezas, tem pinturas, tem tintas, tem perfumes que muitas das vezes nós não exploramos. Por isso eu dividi o texto de Olavo Bilac, porque pode ser que a nossa vida seja aquele sítio que nós não apreciamos e estamos colocando à venda por um preço barato, sendo que isso é a riqueza da nossa existência. Aí está o ponto de inflexão para a mudança, para que nós consigamos, através das nossas realidades, fazer as alterações calibradas e ajustadas para prosseguir em segurança no destino que está reservado para todos nós. E eu desejo do fundo do meu coração que ainda hoje você faça um texto bonito fazendo a venda do seu sítio. E como você venderia o seu sítio? E aí você tem que escrever como você anotaria a sua vida. Então a minha vida é como? E aí você escreve. Minha vida é bela porque eu tenho a minha família. A minha vida é fantástica porque eu passei pelas experiências que eu tive que passar. A minha vida é mágica porque eu tenho o amor dos meus filhos, porque eu tenho a aproximação dos meus netos, quando for o caso, porque eu tenho as boas lembranças daquelas pessoas que passaram na minha vida, porque eu sei que em algum momento no futuro eu as reencontrarei. Então, esse texto que eu desejo que vocês escrevam, para vocês apreciarem depois, e se for o caso até colocar num quadro e revisitar esse texto, porque ele pode mudar à medida que o tempo for passando, e certamente mudará, porque vão acontecendo novas experiências, vão acontecendo novas situações que vão ensinando e vão trazendo novas tintas, novos perfumes, novos aromas, novas pessoas, novas situações, e tudo isso vai enriquecer você dos valores que são os valores morais, que são os valores da alma, que são as riquezas do céu. E assim eu desejo um bom retorno a todos para casa, e vamos encerrando aqui o nosso encontro na noite de hoje. Vamos fazer a oração. Vou pedir para apagar a luz. Vou ligar aqui o sonzinho para ajudar a meditar. E da mesma forma como iniciamos o encontro, aqueles que desejarem fechar os olhos, vamos dar alguns instantes, alguns minutinhos para melhor concentração, acertar o ritmo da respiração. E pedir a Deus, o nosso Pai, e a Jesus Cristo, o nosso Mestre, através dos Espíritos, através dos trabalhadores incansáveis que estão presentes nesse ambiente, que desde o início fizeram a leitura, que captaram as nossas tensões, os nossos anseios, as nossas rogativas, as nossas dores. Que eles possam nos oferecer as sugestões para que consigamos, se for o caso, solucionar os problemas do dia a dia. Rogamos ainda a Jesus e aos benfeitores espirituais que nos envolvam em suas luzes amorosas e que nos derramem sobre cada um de nós os bálsamos curadores,
as energias que transcendem o nosso entendimento e que revigoram o nosso ser, fortalecendo as fibras íntimas da alma, afastando as preocupações, fortalecendo os nossos propósitos. Pedimos ainda uma vez a espiritualidade que envolva os nossos entes queridos, aquelas pessoas que saibamos estarem necessitadas de alguma ajuda, que essa energia amorosa que paira nesse ambiente possa visitar essas pessoas através do influxo do nosso desejo e da força do nosso pensamento. Que eles possam sentir-se protegidos e abraçados, aquecidos. Vamos fazer as vibrações que são energias que demandamos a partir do nosso sincero desejo, vibrações positivas para as pessoas necessitadas, que são aquelas pessoas que estão buscando os hospitais nesse momento, que estão visitando seus parentes doentes, que estão lembrando de seus entes que se foram. Que as nossas energias combinadas com as energias espirituais possam alcançar essas pessoas de alguma forma e trazer o alívio e trazer a calma e trazer a serenidade, e assim possam essas pessoas sentirem-se melhor. Não nos esqueçamos de vibrar na direção das crianças que são atendidas aqui nessa instituição educacional e assistencial, bem como as suas famílias, assim também todo o corpo de voluntários e trabalhadores desta grande obra. Vibremos por nós mesmos. Entreguemos à espiritualidade os nossos pedidos, as nossas solicitações e roguemos de forma fervorosa que possamos ser atendidos, porque sabemos que depende do merecimento e contamos para isso com a misericórdia de Deus, através do exercício da nossa fé, através da nossa entrega de plena confiança em Jesus. Assim, portanto, agradecidos que estamos, aproximados pelas mentes e pelos corações, vamos nos despedindo do encontro da noite e solicitamos ainda uma vez que os bons espíritos nos acompanhem em retorno aos nossos lares. Muito obrigado pela oportunidade e que assim seja.